Bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Vinícius Hoffler, eu sou editor-chefe de terapia intensiva aqui do portal e hoje a gente vai falar sobre um paciente com lombalgia. É um caso clínico que é do dia a dia, todo mundo precisa saber atender um paciente com lombalgia. Então vamos lá? Perfeito. Nosso paciente tinha 52 anos, era uma mulher e ela falava que há 3 meses começou uma dor lombar de forte intensidade. Dor lombar não, uma dor cervical de forte intensidade, que piorava com a movimentação e aliviava em repouso. Bom, ela tem uma história que acontece muito, infelizmente. Ela passou 3 vezes no pronto-socorro, foi prescrito analgésico e ela foi de alta. E a dor não passava e ela ia no pronto-socorro e recebia mais uma vez analgésicos, ia para casa e a dor continuava. E ela ficou nessa por um bom tempo. Quando ela chegou para a gente, mais uma vez pela mesma dor, ela negava febre, negava perda de peso, não tinha alteração de força ou sensibilidade, também não tinha nenhuma alteração esfincteriana, tá? Na história pregressa, ela tinha diabetes, tá? Mas negava qualquer antecedente de neoplasia e de medicação de uso contínuo ela usava só metformina. Negava tabagismo, negava etilismo, negava uso de drogas, também nunca tinha feito nenhuma cirurgia, mas tinha uma alergia só de pirona, beleza? Bom, no exame físico, ela tinha um Glasgow 15, pares cranianos normais, não tinha alteração na força nem sensibilidade, mas ela tinha uma coisa que você tem que fazer no seu exame físico do paciente com lombalgia. Ela tinha piora da dor na palpação das apófises espinhosas, tá? E isso daqui é um baita sinal de alarme que a gente vai comentar mais para frente. E o resto do exame físico não tinha outras alterações, tá? Então a gente tem uma paciente que tem lombalgia ou dorsalgia, ou como você quiser chamar, tá? Porque a dor dela era cervical e não lombar, mas ela tinha um red flag. E isso tem que levantar um alerta na nossa cabeça para uma investigação mais aprofundada. Então, na lombalgia, eu diria que a gente tem 3 passos. O primeiro passo é uma anamnese e o segundo passo é um exame físico, mas tanto a anamnese quanto o exame físico têm que ser dirigidos para avaliar se tem algum sinal de alarme presente no paciente. E a depender da presença ou não de sinal de alarme, eu preciso de exames complementares para investigar melhor esse paciente, tá? Então vamos falar um pouquinho quais são os sinais de alarme. O primeiro, é um paciente com história de neoplasia, tá? Ativo ou não, tá bom? Porque o paciente que tem uma dor lombar e tem uma história de neoplasia, ele pode estar com uma metástase nova. E os tumores que mais dão metástase para a coluna vertebral são mama, próstata, pulmão, tireoide e rim. Mas o paciente que tem uma dor lombar, ele também pode estar com um mieloma múltiplo, que ainda não está diagnosticado, tá? Então, história de neoplasia é o primeiro red flag. Segundo, qualquer fator de risco para espondilodicite, tá? Então, se o paciente tiver febre, se ele tem algum grau de imunossupressão, se ele usa drogas EV ou se ele é um paciente dialítico, se ele tem um catéter epidural ou se ele já fez algum procedimento, de coluna, se o paciente teve bacteremia recente ou está em vigência de alguma infecção cutânea, qualquer um desses fatores, e ele tem uma dor lombar, esse paciente já tem um red flag, ele tem um fator de risco para espondilodicite e ele está com dor nas costas, então eu preciso investigar, tá? O paciente que tem um déficit neurológico é um outro paciente que tem red flag gigantesco, Seja déficit neurológico relacionado à compressão de medula, tá? Queixas também de caldequina ou queixas de estenose de canal lombar, tá? Ou canal medular. Quais são os sintomas que o paciente com compressão medular pode ter? Tudo começa com lombalgia. E com o tempo você vai progredir para perda de força e alteração de sensibilidade, tá? Se você só pegar o paciente quando ele chegar na disfunção esfincteriana, você passou do ponto. Não vai adiantar nada, esse paciente provavelmente vai ficar com déficit neurológico, tá? Então, para você conseguir pegar um diagnóstico de compressão medular de forma rápida, eu não devo esperar ter alteração esfincteriana, tá bom? Eu tenho que ter um índice de suspeição bem alto. Caldequina, a gente vai ter tanto alteração esfincteriana quanto anestesia em cela relacionada aos dermatomas sacrais, tá bom? E o paciente com estenose de canal lombar ou medular, ele vai ter classicamente uma dor na panturrilha induzida pela deambulação, é o que a gente chama de claudicação neurogênica,
e faz diagnóstico diferencial com a claudicação vascular, tá? Essa dor, em geral, melhora sentado ou quando o paciente inclina para frente. É o que a gente chama do sinal de carrinho de compras. Eu vou mostrar para vocês. Bom, a claudicação neurogênica é bem parecida com a vascular em relação aos sintomas. Pode ser dor, pode ser uma dormência, um peso, e as duas pioram com a deambulação. A grande diferença é que a claudicação neurogênica melhora inclinada para frente e ela demora um pouco para melhorar com repouso, enquanto a vascular melhora bem rápido, assim, quando o paciente fica em repouso, quando ele para de andar, tá? E aqui é o sinal de carrinho de compras. Quando o paciente fica ereto em ortostase, isso aumenta a compressão do canal medular. E o paciente, quando inclina para frente, isso alivia. Então, é a dor que alivia quando ele inclina para frente, é o sinal do carrinho de compras, tá? Bom, ainda dentro de déficit neurológico, eu queria salientar que quando eu tenho um déficit limitado a um dermátomo, isso não é sinal de alarme, combinado? Déficit limitado a um dermátomo não é sinal de alarme. Bom, história de trauma é um baita sinal de alarme. Esse paciente pode ter alguma fratura, né, como causa da dor. Paciente que usa corticóide cronicamente também pode ter fratura patológica de coluna vertebral. E o paciente que usa anticoagulante, ele pode ter um hematoma epidural, tá? Que a gente também precisa diagnosticar rapidamente. Então, esses todos também são fatores de risco importantes. E, mais uma vez, você não precisa decorar, mas você precisa perguntar tudo isso ao paciente, tá? Abre a internet, procura e vai perguntando um a um. Eu acho que os fatores de risco mais comuns e que a gente deixa passar são esses três últimos, que são dor a mais de 6 semanas, tá? Quando eu tenho uma dor lombar aguda, menos de 6 semanas, ou subaguda, tudo bem. Você pode dar sintomáticos e ver se o paciente melhora, tá? Mas se a dor não está melhorando, já tem uma duração maior que 6 semanas, essa dor tem um sinal de alarme e merece ser investigada, tá? O paciente que começou a dor com mais de 50 anos é um paciente que tem mais risco de neoplasia, então dor nova, acima de 50 anos também é um sinal de alarme. E o paciente que tem sintomas B, por exemplo, febre, perda de peso, piora a notura, isso pode ser tanto neoplasia quanto espondilodiscite, tá bom? Então, o paciente chegou, eu preciso perguntar sinais de alarme, tá? Para ver se esse paciente precisa de uma investigação mais aprofundada. E além da anamnese, eu preciso fazer o exame físico. E como é que é o exame físico do paciente com lombalgia? Ele é diferente do exame físico do paciente que chega com outra queixa. Eu preciso avaliar se ele tem algum desvio, porque às vezes só uma escoliose já é causa de dor lombar. Eu preciso examinar, porque às vezes ele tem uma dor nas costas e é um herpes zoster, por exemplo, é uma coisa que não tem nada a ver com a coluna. Eu preciso fazer a palpação das apófises espinhosas, porque isso daqui me levanta uma baita suspeita de fratura ou espondilodiscite. Então, o paciente que tem uma dor que quando eu aperto a apófise espinhosa piora, isso tem uma boa sensibilidade, com uma especificidade razoável, para fratura ou infecção. Isso é um sinal de alarme. E você aproveita que está palpando a apófise espinhosa e palpa a musculatura paravertebral, porque pode ser que tenha algum trigger point e essa dor seja só uma contratura muscular, uma dor miofacial, tá? Perfeito. Além disso, eu preciso avaliar a força e a sensibilidade desse paciente, para lembrar, né, que alteração de força e sensibilidade em mais de um dermátomo ou miótomo também vai ser sinal de alarme, tá? E eu também preciso ver o território e radiação da dor. Nas radiculopatias, né, quando eu tenho compressão de alguma raiz, eu vou ter uma dor irradiada para algum dermátomo correspondente e eu posso ter sim perda de força e sensibilidade se for uma compressão mais importante, tá? Vamos lembrar aqui, principalmente aqui dos dermátomos lombares, né, que são os mais comuns de eu ter queixa. Eu posso ter acometimento de L4 e aí eu vou ter redução da força para extensão do quadríceps e um teste que eu faço de screening é pedir para o paciente agachar e levantar. E eu vou ter redução do reflexo patelar. Se eu tiver acometimento de L5, eu vou ter uma redução de força para dorsiflexão do pé. E aí meu screening é pedir para o paciente andar sobre os calcanhares. Esse é um acometimento, né, de L5 que não vai ter repercussão em nenhum reflexo tendinoso profundo, tá? Beleza, e S1, né? Eu vou ter uma redução da força para flexão plantar do pé. Então eu vou fazer um screening pedindo para ele andar na ponta dos pés, ver se ele consegue. E esse paciente pode ter uma redução do reflexo aquileu, tá? Beleza. Como é que eu vou suspeitar de cauda equina? Na verdade, o que eu faço quando eu suspeitar de cauda equina? O paciente fala que tem alteração esfincteriana ou alguma anestesia em célula. Eu preciso fazer toque retal para ver se ele perdeu o reflexo esfincteriano
e eu também posso pedir para ele ir urinar e fazer uma ultrassom vesical depois para ver se ainda tem uma grande quantidade de resíduo dentro da bexiga, né? Se eu tiver ainda mais 100 ml dentro da bexiga depois que ele acabou de urinar, esse cara tem sim alguma alteração esfincteriana, tá? Beleza, eu vou fazer sim os reflexos tendinosos, né? E é interessante fazer Patrick Faber, né? Vamos lembrar que a dor no início do movimento é relacionada ao acometimento coxofemoral e no final do movimento, né? Se a dor foi só ao final, isso está mais sugestivo de acometimento sacroiliaco, tá? Beleza. Uma coisa que eu acho interessante saber fazer são os testes para síndrome do piriforme também. Tá? Eu vou deixar aqui 2 testes, né, para saber, que é o teste de Freiberg, que é uma rotação interna do membro inferior. Né, se você tiver dor, isso é um teste positivo para síndrome do piriforme. E também um teste que a gente vai tentar estirar o músculo, né? A gente faz uma flexão da coxa com o joelho a 90 graus e faz uma adução da perna, tentando estirar o músculo e ver se eu consigo reproduzir a dor do paciente, tá? Beleza, então vale a pena fazer os testes para o piriforme no exame físico. E também, lógico, o LASEG. Vamos lembrar que o LASEG ele é muito sensível, mas ele é pouco específico, tá bom? Para radiculopatia. E vamos lembrar também que se eu levantar pouco a perna do meu paciente, menos de 35 graus, eu não estou estirando a dura, então eu não estou fazendo nada. Mas ao mesmo tempo, se eu levantar a perna acima de 70 graus e o paciente tiver dor, isso já é uma dor mais articular do que acometimento neurológico, combinado? Para eu falar que eu estou fazendo o teste de LASEG adequado, né, estirando as raízes ciáticas, aí sim, eu preciso estar entre 30 a 70 graus. Não posso nem levantar pouco, nem levantar muito a perna do paciente, tá bom? Beleza. Nossa paciente, a gente coletou um laboratório e ela tinha red flag, né? Então a gente solicitou inicialmente uma tomografia de coluna total. Aqui vale a pena salientar que se você for fazer uma tomografia ou uma ressonância, já pede da coluna inteira, porque é muito comum algumas causas de dor lombar eu ter acometimento em múltiplos níveis, ou eu ter uma dor referida, tenho acometimento em um nível, mas o problema está em outro. Então, já pede um exame da coluna total para não deixar passar nada, combinado? Bom, a maioria dos pacientes não precisa de laboratório formalmente, quando eu estou avaliando o paciente com queixa de lombalgia, tá? Eu só vou pedir se tiver algum sinal de alarme. E aí, o que eu vou pedir se o paciente tiver sinal de alarme? Eu vou pedir um hemograma e algum marcador inflamatório, tipo o PCR ou VHS, função renal, eletrólitos, e eu não posso esquecer do cálcio, tá? Vamos lembrar da questão do mieloma que eu falei. E se o paciente tiver alguma coisa para sepsia, alguma disfunção orgânica ou suspeita de infecção, a gente pede uma hemocultura também, para ver se a gente consegue isolar algum organismo, tá? Bom, a sensibilidade e a especificidade do VHS vão variar de forma inversa, né? Se você usa um nível de corte muito baixo, a sensibilidade é maior, mas a especificidade cai. Se você usa um nível de corte muito alto, sua sensibilidade vai ser baixa, mas isso vai ser muito mais específico, tá? E o PCR é relativamente sensível também, tá? Você pode usar um ou outro, tá? Beleza. No nosso paciente, ele tinha um pouquinho de anemia, tá? Uma hemoglobina de 10, mas plaquetas um pouquinho mais altas também, leucócitos um pouquinho mais altos também, mas nada demais. Função renal normal, eletrólitos normais. Nesse nosso caso, a gente não tinha ainda um cálcio, tá? Não tinha o resultado do cálcio. Bom, na toma de coluna não tinha fraturas, não tinha coleções e o radiologista falou para correlacionar com dados clínicos, tá? A gente tem que entender que a tomografia tem uma limitação. Ela é menos sensível do que a ressonância para a maioria das causas de dor lombar com sinal de alarme, tá bom? Só para vocês terem uma noção da acurácia, né? O raio-x de coluna ele é pouco sensível, mas até é específico se você vê alguma coisa, porque tem mesmo. A tomografia tem uma sensibilidade um pouco maior do que o raio-x, mas ainda assim muito aquém da sensibilidade da ressonância e muito aquém da especificidade da ressonância. Combinado? Lógico, essa sensibilidade e especificidade que eu estou colocando aqui para vocês varia muito conforme a causa, tá? Mas só para vocês terem uma noção da acurácia de cada um dos métodos, tá? E é bom levar para casa que tomografia normal não exclui alguma causa grave de dor lombar, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a investigação desses casos, mas eu já peguei muitos casos de dor lombar, tomo normal, ressonância, uma espondilite de City. Então a gente não pode ter essa noção de que a tomo normal exclui causas graves, tá?
Bom, o que falam os guidelines? Tem múltiplos guidelines sobre o assunto. Eu tentei resumir aqui de uma forma que fique condizível com a maioria deles, tá? Então, se o paciente tem... aqui eu tenho alguns sinais de alarme, o que tem que fazer a respeito? Se o paciente tem um sinal de alarme, tipo déficit neurológico, neoplasia atual ou trauma, esse paciente precisa direto de ressonância de coluna total, tá? Se o paciente tem algum fator de risco para espondilodicite, eu vou pedir algum marcador inflamatório. Se o marcador inflamatório estiver elevado, ele vai para uma ressonância de coluna total. Se estiver normal, eu não preciso fazer o exame, tá? Se o paciente tiver fator de risco para fratura, ou, por exemplo, já tem osteoporose, usa corticoide, mais de 50 anos, baixo peso, eu faço um raio-x. E se o raio-x estiver alterado, aí eu faço uma ressonância. Se o paciente tem história de neoplasia ou, entre aspas, risco de neoplasia, esse paciente vai fazer um raio-x e marcadores inflamatórios, tá? Se tiver alteração ou dúvida diagnóstica, ele vai para uma ressonância. E aquele caso do paciente que tem uma dor que não melhora em até 6 semanas, esse paciente também iria para esse mesmo fluxo, raio-x, PCR, VHS, se tem alguma coisa alterada, ele vai para uma ressonância, tá? Isso são o que a maioria dos guidelines dizem. Qual é a minha sugestão? Tá? Minha sugestão é, se você tem qualquer red flag, déficit neurológico, né? Lembrando aqui que uma raiz isolada não é considerado sinal de alarme. História ou suspeita de neoplasia, história de trauma, fator de risco para espondilodicite ou fratura vertebral e dor que não melhora, qualquer um desses red flags, a minha sugestão é pedir para o seu paciente uma ressonância de coluna total, tá? Lógico, a gente não vai ter isso no PS, lógico, isso não precisa ser de emergência, eu posso pedir isso ambulatorialmente, tá? Mas se você sentir que seu paciente não tem condições de fazer uma ressonância, seja agora no hospital, né? Seja ambulatorialmente, mas de forma breve, esse é um paciente que eu faria pelo menos uma tomografia com contraste na urgência, tá? Porque tomografia a gente tem na maioria dos pronto-socorros, tá? Então, assim, eu faria uma tomo com contraste na urgência e agendaria uma ressonância para quando der, nessa situação. Isso é o que eu faria, é minha sugestão, combinado? Beleza. A ressonância desse nosso paciente mostrou uma espondilodicite, isso é um caso real, tá? Então, o que foi feito? Foi iniciado antibiótico empírico, né? Coletou hemocultura, né? E depois começou antibiótico empírico, e esse paciente foi para uma abordagem cirúrgica pela neurocirurgia, né? Debridamento, coleta de material, né? E é extremamente importante aqui a gente coletar material, porque senão a gente está sujeitando o nosso paciente a um tratamento prolongado sem ter identificação do agente. Então é muito importante a gente tentar isolar o agente, porque o tratamento vai ser longo. E no nosso caso, a gente cresceu um estáfilo OXA-S, né, um MSSA. Quando a gente viu esse estáfilo, a gente ficou preocupado da onde esse estáfilo veio para parar na coluna e causar uma espondilodicite. Então a gente fez um eco transesofágico que identificou uma endocardite, tá, nessa paciente. Bom, quais são as mensagens que eu acho importante levar para casa? Primeiro, é muito importante a gente manter um alto índice de suspeição para causas graves no paciente que chega para você com uma queixa de lombalgia. Então, o que eu preciso fazer? Perguntar para ele e examinar nele os sinais de alarme. Eu preciso perguntar sobre red flags, eu preciso fazer um exame físico também buscando red flags. Você não precisa decorar, entra na internet, busca na hora e vai perguntando para o paciente os red flags. Beleza. Tem um red flag, esse paciente precisa de exame de imagem, tá bom? Precisa. E aqui é importante a gente ter a noção que a tomografia e a ressonância têm sensibilidades, acurácias muito diferentes entre si e também diferentes a depender da causa da lombalgia, né? Então, uma dica é, conversa com o radiologista, qual é a sua suspeita? É tumor? É um hematoma? É infecção? É fratura? Conversa com o radiologista qual é a sua suspeita e discute com ele qual vai ser a melhor modalidade para o seu paciente, tá? Se você tiver uma facilidade de acesso à ressonância, vai para a ressonância em caso de sinal de alarme. Se você não tiver essa facilidade, faz pelo menos uma tomografia com contraste, né? E tenta ver se esse paciente consegue agendar eletivamente uma ressonância, se a tomografia for absolutamente normal. Combinado? Essa é a minha sugestão, não é uma coisa baseada em guideline.
O que dizem as guidelines é aquilo que eu tentei resumir para vocês. Combinado? Bom, era isso que eu tinha para conversar hoje. Um abraço.